pardela ou furabucho das Baleares ou do Mediterrâneo. Enfim, este bichinho que vamos falar hoje, esta espécie, tem aqui uns quantos nomes e o nome científico Pufinos mauritânicos, e temos então o Gonçalo Elias para nos falar, e vais começar precisamente por nos dizer quando é que fizeste a observação desta espécie. Ora bem, olá Zé, olá a todos os que acompanham estas conversas. Nós estamos em fevereiro de 1989 e eu, como relatei na conversa anterior, tinha feito mais uma expedição ao Algarve para fazer observações na Ria de Alvor. No dia 25 eu vi o Alcaravão e, entretanto, estava lá com mais dois amigos que eu, entretanto, tinha conhecido, e estávamos lá com mais o diretor do centro, que era o Peter Harris, e o tempo estava razoavelmente mau. E o Peter Harris disse-nos: olhem, o tempo está mau, isto é bom para olhar para o mar, porque quando está mau tempo é que há boas hipóteses de ver aves marinhas, e então eu sugiro que vamos todos até à Ponta da Piedade, que é um promontório que existe ali ao pé da cidade de Lagos. A Ria de Alvor fica entre Lagos e Portimão. Vamos até à Ponta da Piedade para estarmos a olhar para o mar, para ver se há aves marinhas a passar. E assim fomos. No dia 26, fomos até à Ponta da Piedade e estivemos todos sentados lá no alto da escarpa a olhar para o mar, e uma das espécies que estava a passar em números razoáveis foi a pardela balear. A pardela balear, que na altura não se chamava assim porque fazia parte de outra espécie que nós também temos por cá e que havemos de falar no outro dia, que é o Pufinos pufinos. Pufinos pufinos, que em português é a pardela sombria, e a pardela balear era considerada uma subespécie, que era a Pufinos pufinos mauritânicos, e foi assim que o Peter Harris se referiu a ela, Pufinos pufinos mauritânicos. E portanto, quando eu observei a espécie, quer dizer, eu nunca tinha visto pufinos pufinos, e portanto, para mim, era sempre uma espécie nova, independentemente da subespécie. Mais tarde é que efetivamente foi feita a separação entre as duas e esta população mauritânicos passou à categoria de espécie com o nome Pufinos mauritânicos. E porquê Portanto, mauritânicos? Tens portanto, como eu ideia? na altura, quando observei, já sabia que eram mauritânicos, porque o Peter Harris assim também o explicou, eu, quando a subespécie passou a espécie, eu considerei que o que eu tinha visto era pufinos mauritânicos e não pufinos pufinos. E porquê mauritânicos? Porque, tanto quanto eu sei, não é para lá que elas nidificam, ou estou enganado? Não, não é, não é, mas mauritânicos, segundo aqui o dicionário dos nomes científicos, que também está online no site Birds of the World, mauritânicos significa da Mauritânia ou Mouro, e que deriva de Mauritânia, que é um nome que, segundo este dicionário, significa, é uma outra designação para Marrocos. Repara que hoje Mauritânia é um país que fica mais abaixo do que Marrocos, mas às vezes a origem dos nomes nem sempre é nem sempre corresponde àquilo que é o território atual. E, portanto, segundo este dicionário, atenção que eu não fui averiguar a origem realmente desta palavra, mas o que diz este dicionário dos nomes científicos é que este nome se pode referir ao território correspondente a Marrocos. Se isto for Mas nem verdade, aí ela nidifica. não, mas aparece em passagem. Repara que às vezes as Ok. designações originais dos nomes científicos tinham a ver não necessariamente com o sítio onde a espécie nidifica, mas o sítio onde a espécie foi colhida pela primeira vez. E, portanto, pode ter-se dado o caso de ter sido ali no Estreito de Gibraltar, mas do lado de Marrocos, que a espécie foi recolhida pela primeira vez. Porque, efetivamente, aliás, até aqui diz na ficha da espécie, diz que o local do exemplar tipo foi em Argel, que pertence à região da Argélia, Ok. mas, portanto, foi efetivamente no norte da África que ela foi colhida, daí que o nome
mauritânicos possa ser uma referência ao território do Norte da África, não necessariamente ao país, porque até estou a ver no dicionário da Priberam, e mauritano pode-se referir ao país que nós hoje conhecemos como Mauritânia, mas existe uma designação antiga, portanto é um uso antigo da palavra, que é sinónimo de Mouro. Mouro, portanto, que é do Norte da África. Daí Exato. talvez este uso da palavra mauritânicos para designar esta espécie. Então, o local de reprodução desta ave, onde é que se situa? Esta ave reproduz-se unicamente no arquipélago das Baleares, que é um arquipélago que politicamente pertence à Espanha, fica no Mediterrâneo, ali um bocadinho a leste, a sueste da Catalunha, portanto entre Espanha e a Argélia, e é composto por 4 ilhas. A maior chama-se Mallorca, ou Maiorca em português, depois tens Menorca, tens Ibiza e tens Formentera, que é uma ilha mais pequena, perto de Ibiza, e depois ainda há uns ilhéus rochosos, como o arquipélago de Cabrera e mais uns ilhéus pequenos à volta das ilhas principais, mas portanto, as ilhas habitadas são 4, Maiorca, Menorca, Ibiza e Formentera. E é no arquipélago das Baleares que nidifica esta pardela balear. Portanto, ela depois, como todas as aves marinhas, ela alimenta-se num território muito mais vasto, mas o local de nidificação é unicamente no arquipélago das Baleares. E depois é uma ave que não vai para a terra, não é? Basicamente tem hábitos. Não. Como acontece com quase todas as aves marinhas, elas só vêm à terra para nidificar, que é para poderem pôr o ovo e incubar com um mínimo de E mesmo segurança. isso vem pouco, não é? Porque se eu percebi bem, elas nidificam em escarpas e coisas do género, não é? Escarpas e cavidades, sim, que é o Exato. normal neste tipo de aves, é que portanto, escolhem locais escarpados. Normalmente as aves marinhas vão para ilhas, precisamente por causa das ilhas e os ilhéus estarem a salvo dos predadores terrestres, embora em alguns casos, como nós sabemos, houve predadores terrestres que foram introduzidos em ilhas, mas, mas de uma forma geral vão nidificar em ilhas por causa disso, e às vezes até só vão à terra à noite, porque durante o dia também há predadores alados, como por exemplo as gaivotas. Daí Uhum. que tenham estas preferências. Elas efetivamente nidificam em escarpas, em ilhas ou em ilhéus. Mas mesmo sendo uma ave marinha, pelo que eu percebi, não se afasta muito das zonas de costa, não é? Não se afasta. Há outras que são mais pelágicas. Esta não se afasta muito das zonas de costa, porque também tem a ver, às vezes, com o tipo de alimento que elas procuram, que ocorre mais em determinado tipo de águas. Portanto, há espécies que se vão alimentar mais no mar alto, há outras espécies marinhas que se alimentam mais perto da costa, e, portanto, deve ser por causa disso que elas preferem. Não é uma espécie que se afaste muito para o mar alto. Aliás, isso está estudado também no Atlas das Aves Marinhas, por exemplo, que, Uhum. que elas só ocorrem normalmente ao longo de uma faixa relativamente estreita, daí que seja uma das aves marinhas mais fácil de ver a passar a partir de certos cabos como os que nós temos de observação de aves marinhas. Referiste o Atlas das Aves Marinhas, que obviamente é um daqueles sites que eu também costumo consultar quando me preparo para as nossas conversas, particularmente quando falamos, obviamente, de aves marinhas. Há uma coisa neste site que eu gostaria que falasses, que são os transectos. Eh, primeiro queria que explicasse exatamente o que é que são os transectos, e segundo, eh, sendo uma ave, como tu dizes, que tipicamente não se afasta muito das zonas de costa, quando vamos ver este mapa de transectos, temos coisas que vão pelo oceano adentro, ainda para zonas bastante distantes. Bom, relativamente aos transetos, o que acontece, isso está explicado no site, portanto, no site atlasavesmarinhas.pt, que é um site que foi publicado online há alguns anos. Também existe uma versão em papel. Está explicado na metodologia, mas basicamente
Este atlas foi feito com base em censos marinhos efetuados a partir de embarcações em toda a ZEE. A ZEE é a Zona Económica Exclusiva. E, portanto, são feitos quer censos, e também foram feitos censos costeiros para algumas espécies, portanto, observações a partir de terra, e transectos pedestres ao longo das praias para determinadas limícolas. No caso das aves, eles referem uma metodologia que é o ESAS, que é European Seabird at Sea, European Seabirds at Sea, em que os dados são recolhidos ao longo de uns transectos lineares, ao longo de períodos de tempo pré-definidos, que são períodos de 5 minutos, e depois calcula-se a densidade de aves por quilómetro quadrado. Portanto, isto depois está explicado mais em detalhe no site, mas basicamente é uma metodologia que está estudada e que foi aqui aplicada para encontrar, para contar e para estimar as quantidades de aves que existem no mar alto. Portanto, quando vemos esses transectos traçados no mapa, mesmo em zonas muito distantes, isto não está necessariamente afeta a observação, ou está? Não. É que este mapa de facto pode induzir em erro, porque quando nós escolhemos a ficha da espécie, aparece de facto um separador que se chama transetos, em que tem lá uma data de tracinhos. Esses tracinhos não são a presença da espécie, esses tracinhos, São pelo que eu sítios onde se percebo, fizeram são as prospeção, zonas mas onde foram feitos transetos. Nós, para Uhum. ver onde é que a espécie esteve presente, temos que clicar no separador que diz ocorrência, ocorrências, ou no exatamente. separador que diz densidade, ou no separador que diz presença. Portanto, Uhum. é E aí realmente com vemos esse. tudo encostadinho à costa. Sim, aparecem uns registros mais para baixo, ao sudoeste, que deve ser ali na zona do Banco de Gorringe. O Banco de Gorringe é uma zona de baixa profundidade que existe mais ou menos a meio caminho entre Portugal continental e a Madeira. E há muitas aves marinhas que se vão lá alimentar porque, porque é uma zona que, como não é muito profunda, há aquele fenómeno que existe no mar que se chama upwelling, que é quando há assim uns movimentos de água em direção à superfície e que acaba por haver mais alimento disponível em águas superficiais. E, portanto, há muitas aves que se vão alimentar nessas zonas menos profundas, precisamente devido a essas maiores concentrações de alimento. Eu não estive a ler em detalhe, mas penso que quer na região da Madeira, que também há observações, quer um pouco mais para cima, portanto elas aparecem nessa zona também, elas não são exclusivas da nossa costa, mas sabe-se que aparecem mais ao pé da costa, efetivamente, isso depois também está explicado no texto. Aliás, repara que mesmo para ir às Baleares elas têm que se afastar da costa, porque as Baleares ainda estão a umas centenas de quilómetros da costa, portanto mas pronto, obviamente que há ainda algumas coisas que não se sabem em termos de distribuição, porque nem todas estas aves têm ainda programas de seguimento. Esta espécie está classificada quer a nível global, quer a nível europeu, quer na Espanha, quer em Portugal, como criticamente em perigo, não é? Portanto, e aí eu li várias coisas, elas não são 100%, digamos, coerentes, mas há um fator comum que é, continuando a tendência de crescimento da população atual, estima-se que qualquer coisa entre 40 a 80 anos, esta espécie possa mesmo vir a extinguir-se. Sim, é verdade. Esta espécie está classificada há vários anos como criticamente em perigo. Aliás, até posso só fazer aqui um. Isto é um daqueles casos que mereceria depois no futuro um webinário para apresentar estes dados um bocadinho mais em detalhe, porque isto estar só aqui a falar é difícil de processar tudo, mas eu vou tentar fazer um resumo. Esta espécie, nos anos 90, ainda não era reconhecida porque ainda fazia parte do Porfinos Porfinos. Depois dela ter sido separada, começou a ter avaliações globais. As avaliações globais são feitas pela IUCN, a União Internacional para a Conservação da Natureza, em parceria com a BirdLife. A partir de 2004, ela começou a ter avaliações globais de estatuto de ameaça. E de 2004 para cá já foi avaliada 9 vezes, pelo menos, desde 9 ou 10 vezes,
e desde o início, a última avaliação foi em 2018, foi avaliada sempre como criticamente em perigo, ok? Desde 2004, portanto, desde há 20 anos. Ora, o que é que acontece? O número de indivíduos maturos estamos a falar adultos, estimado atualmente é de 19 mil, ok? 19 mil. Mas este estatuto de criticamente em perigo Esses 19 remonta mil correspondem, portanto, a cerca de 8, 9 mil 8 mil, casais. 9 mil casais, vá, Ok. 9.500. Mas o que é que acontece? Esta história do criticamente em perigo aparece em 2004, quando houve uns autores que, em 2004, publicaram um artigo a dizer que a estimativa da população era de 2.000 a 2.400 casais e que estimaram que a população estava a diminuir a 7% ao ano, 7%, e que, portanto, analisando a viabilidade da população e tomando estes valores como corretos, isso dizia que a espécie se ia extinguir em 40 anos. 40 anos a partir de 2004. Já passaram 20. Já passou Já metade. estamos a meio. Mas a meio, mas as estimativas agora, em vez de dar 2.000 casais, dão 9.500. Portanto, há aqui qualquer coisa que não bate certo. Portanto, a estimativa era de que, isto eram modelos, atenção, isto eram modelos. Os modelos que apareceram em 2004 era só há 2.000 e tal casais, estão a diminuir 7% ao ano, portanto, isto está a diminuir 80% em 3 gerações, que é 50 e tal anos, portanto, a espécie pode se extinguir em 40 anos, há alertas vermelhos, vamos pôr isto criticamente em perigo. Entretanto, o que é que acontece? Ao longo dos anos seguintes, foram feitas novas estimativas que chegaram à conclusão que talvez as estimativas iniciais não estivessem assim tão exatas. Estimativas mais tarde, que apareceram em 2011, já falavam em 4.500 casais e atualmente um trabalho de 2016 fala de uma população de 7.200 casais. Mas, enfim, todas estas estimativas reconhecem que há aqui alguma incerteza, porque é muito difícil estar a fazer censos rigorosos desta espécie, até porque os locais de nidificação muitas vezes são pouco acessíveis. De qualquer forma, ou seja, continua a haver indícios de que está a haver um decrescimento rápido. O que me parece, e isto agora é uma interpretação minha, eu não participei nem tive envolvido em nenhuma destas estimativas, mas parece-me que se calhar as estimativas iniciais que apareceram eram demasiado pessimistas. Porque a maioria das espécies que está criticamente em perigo a nível global são espécies que tu praticamente já não consegues ver, são espécies que estão em vias de desaparecer da natureza. Restam muito poucos indivíduos e às vezes os locais nem são revelados. Esta é uma espécie que, apesar de estar criticamente em perigo, tu chegas ali ao Cabo Raso e vês centenas a passar e em alguns dias chegam-se a ver milhares, como já aconteceu. Mas eu vi uma indicação de que, se não me engano, no Porto tinham sido vistos uma vez cerca de 10 ou 11 mil indivíduos, uma coisa qualquer assim do género, ou teria sido cá mais para baixo, já não me recordo. 10 ou 11 mil indivíduos numa população desse ano é quase a população toda. Exato, exato. Essa é um dos aparentes contradições. Há uma observação, por exemplo, eu também estive a consultar essas informações no eBird e vi que há vários casos desses. Portanto, há uma observação, a observação com mais concentração de indivíduos é uma observação feita em outubro de 2023, portanto há cerca de um ano, precisamente em Vila Nova de Gaia, e em que o observador escreveu que 4.350, dos quais 3.500 nos primeiros 50 minutos. É certo que se sabe que uma parte da população vem passar o inverno ao largo da costa portuguesa. Ainda assim, são números muito grandes e não é caso único, porque há outras situações de várias observações de muitos milhares de indivíduos ao longo da nossa costa. Portanto, a sensação que eu tenho, e digo isto sem ter estado a estudar em detalhe estas estimativas, é que a primeira estimativa que foi dada a tal dos 2.000 casais há 20 anos, com um prazo de extinção de 40 anos, era realmente muito pessimista. Os dados que existem hoje, porventura mais rigorosos, embora apontem para um cenário de declínio,
não parece ser uma situação tão dramática como se temia há 20 anos. Porque é certo que se continua a dizer que daqui a 60 anos ela se pode extinguir. Sim, mas há 20 anos atrás disse que era daqui a 40. Né? Portanto, e agora estão a dizer que é 14% por ano que diminui, mas continuam a passar milhares na nossa costa. Portanto, parece-me haver aqui muita incerteza acerca dos números. Parece-me, daquilo que eu vejo que são os É que estatutos de também há ameaça. uma questão que eu li sobre esta espécie, é que pelos vistos nesta espécie, os indivíduos jovens até atingir a maturidade, aquilo ainda demora algum tempo, não é como acontece em muitos passeriformes, de um ano para o outro estão capazes de se reproduzir, e que só põem um ovo de cada vez, portanto, isso Sim, são mas tudo isso das aves coisas marinhas é também... típico muitas vezes só pôr um ovo. Agora, o que me parece é que há aqui muita incerteza. A minha interpretação, e aqui obviamente que admito que isto que eu vou dizer seja discutível, a minha interpretação é que ao início houve um grande receio de que a espécie estava com um declínio muito rápido e ia de repente desaparecer em 40 anos. 20 anos depois, afinal, até há mais do que se pensava que havia, e parece-me que se calhar ainda não houve, se quiseres, aqui uma aceitação de que talvez a situação não seja tão crítica como se imaginava há 20 anos. Eu penso que este estatuto está desajustado, ou seja, não estou a sugerir de maneira nenhuma que seja retirado da lista de espécies ameaçadas, mas estar a pôr criticamente em perigo uma ave que nós ainda vemos com bastante abundância e que não é de maneira nenhuma claro que esteja a diminuir 14% por ano, se calhar é excessivo e é estar quase a banalizar o criticamente em perigo com situações destas. Eu acho que se calhar pôr em perigo era um estatuto mais ajustado. Mas enfim, isto é apenas a minha opinião não técnica, porque não estive a fazer aqui uma análise profunda disto. Só que o facto de estar criticamente ameaçado a nível global, automaticamente, por arrasto, fica criticamente ameaçado na Europa, em Espanha e em Portugal. Portanto, é um bocadinho isto que acontece. Agora, eu acho que se calhar com aquilo que se sabe hoje, fazia sentido rever este estatuto para talvez não tão crítico, porque há espécies que estão em situação se calhar mais crítica que esta. Portanto, para observar esta espécie, antes que ela desapareça, o ideal é então ir para a costa em alturas de mau tempo. Sim, não é só em alturas de mau tempo, porque esta ave anda sempre tão perto da costa que às vezes até se vê passar no inverno em dias de bom tempo. E nem é preciso serem cabos muito proeminentes, porque eu já as vi passar em frente a praias e já vi. Pronto, obviamente em certos dias passam mais, portanto, pode ser em cabos, pode ser em praias, mas elas muitas vezes deslocam-se perto da costa. E uma vez, em janeiro, agora já não me lembro se foi de 91 ou se foi de 92, no início do ano, eu passei ali no pontão da Cruz Quebrada, portanto, ali a seguir a Algés, entre Algés e Oeiras, e andavam lá 7 ou 8 ali a alimentarem-se mesmo em frente ao pontão. Foi assim uma observação um bocadinho inusitada, porque não é muito costume, e nem sequer estava mau tempo, nem sequer é muito costume, mas por qualquer razão foram alimentar-se ali na boca do Rio Tejo. Mas de uma forma geral, nós podemos ver ao longo da costa. O principal período de ocorrência é a partir do verão, porque elas reproduzem-se essencialmente de fevereiro até junho. Ok? Portanto, no final do inverno e depois na primavera, nas Baleares. E depois, embora os movimentos não sejam completamente conhecidos, sabe-se que depois elas saem para o Atlântico. Penso que muitas vêm fazer a muda ao longo da nossa costa e por isso podem ser observadas com alguma frequência durante o verão e no início do outono e até durante o inverno, podem ser observadas depois ao longo da nossa costa, porque há estes movimentos de entrarem e saírem do Mediterrâneo. Portanto, depois aparecem aqui perto da nossa costa, mais então nessa época do ano, final do verão, início do outono e inverno, e depois vão-se embora outra vez para o Mediterrâneo. Isso também Uh, está estudado que há essas entradas e saídas. Mas efetivamente o estado do tempo, como em todas as aves marinhas, pode influenciar muito. Estava aqui a ver que houve outras observações já dos anos 90 de concentrações de 5 mil indivíduos ao largo da Foz do Tejo nos meses de julho e agosto. Portanto, essas já estavam em muda, são as tais que já saíram do Mediterrâneo e que vieram para cá para mudar.
No outono começa a dar-se a migração para sul porque elas estão a voltar para o Mediterrâneo. E um dos recordes de observação foi feito em 29 de setembro de 1990, no Cabo Raso, em que foram contadas 11.000 pardelas das Baleares ao longo de 2 horas. Pois, então é isso, então foi mais cá para baixo, não foi lá para cima, para o norte, ok. Essa foi Essa no é Cabo aquela que Raso eu em tinha referido há bocado, que eu 1990. também tinha lido qualquer coisa sobre isso. Diz-me só uma coisa, só para terminarmos, uma vez que esta espécie é parecida com o Pufinus, há alguma característica diagnosticante para quem esteja a fazer observação a partir da costa conseguir? Há várias, embora nem sempre seja muito fácil, até porque as aves marinhas muitas vezes são vistas ou longe ou em condições Pois, precisamente por fugazes, isso, pela mas dificuldade, digamos. grosso modo, eu diria, a pardela balear é assim uma ave com uma plumagem meio acastanhada e por baixo tem uns tons que é tipo branco sujo, quer na barriga, quer por baixo das asas. E, portanto, tem assim, não são uns tons de branco muito cristalinos. Já o Pufinos, que é a pardela sombria, é mais preta e branca, é muito mais branca por baixo das asas e por baixo do corpo, e o branco até se estende pelas laterais da cauda. Portanto, quando nós vemos em voo, o urupígio em cima é escuro, mas a lateral do urupígio é como se tivesse ali uns flashes brancos de lado que, que de certa forma saltam à vista a alguma distância. Claro que depois, com muita experiência, é possível também distinguir pelo tipo de voo, mas aí já não vamos entrar nisso, que já é para um nível mais avançado. Ficamos só aqui para já pelas características da plumagem. Gonçalo, muito obrigado por mais estes esclarecimentos sobre esta espécie. eh, e despedimos-nos então, agradecendo a todos os que nos ouvem. Até à próxima. Obrigado, Zé. Obrigado a todos. Até à próxima.